Bom, nós começamos o nosso encontro de hoje aprendendo com as experiências que vão emocionar, conscientizar, inspirar pessoas a fazerem o bem. Esse bonitão aqui atua como embaixador do African Impact no Brasil. Trabalha para divulgar os voluntariados aqui na África e principalmente como uma forma de autoconhecimento e turismo sustentável. Então nós vamos conhecer juntos bem melhor a sua história. Boa noite, Gustavo Leutviller. Agora eu fui porque não tenho culpa. Meu Deus, Leutviller, né? Como é que vai? Você tá bom? Tudo bom, obrigado por ter vindo, Gu. Imagina, eu que agradeço. Eu andei lendo a sua vida, a sua história, é muito, muito legal. Que bom, muito obrigado. Legal. Muito feliz de estar aqui. Você foi voluntário em vários países do continente africano. E a minha pergunta é até simplista, nem simples, por que África? Boa pergunta. Na verdade, tem o porquê ir para a África e o porquê voltei para a África, né? A primeira vez que eu fui para lá, eu fui com a ideia mesmo de salvar o mundo, fazer meu papel como cidadão do mundo, ajudar quem precisava, como você falou no começo, fazer o bem. E quando eu cheguei lá, tomei aquele choque, porque eu vi que aquela África que eu via daqui, da África da pobreza, da vida selvagem, era uma visão muito limitada do que ela realmente é. E aí, a partir de então, eu quis voltar para a África, não necessariamente para fazer uma caridade, para fazer um trabalho assistencial, mas justamente para mostrar e para revelar, para dar voz para aquelas pessoas, para que elas mostrassem o que realmente é a África pela voz deles, né? E também pelas minhas percepções, mas que fosse além desse estereótipo que eles colocaram. Tá. Sei lá, eu acho que é hora de contar pra gente um pouquinho da sua experiência em cada país, porque eu tenho uma ilustração aqui da África do Sul. Eu não sei o que você viu por lá, mas eu tenho aqui algumas imagens para que você possa discorrer sobre elas. É só jogar no ar, Aninha, vai lá. Pois é, a África do Sul é um país que muita gente fala que nem é o que a gente conhece como África, dentro daquele estereótipo que eu comentei. Então, é um país que realmente economicamente está melhor do que a maioria, mas quando eu cheguei lá, imaginando aquele cenário que a gente conhece, de pobreza, né, e pobreza fome... no Soweto só, né? Tem pobreza, claro que tem, assim como também tem vida selvagem, como tem safari, mas tem muito mais do que isso aqui. Porque isso é onde ficou o Mandela? Aqui é onde foi a sala do Mandela, onde ele ficou preso aí por 18 anos. Grande Mandela. É um político, um exemplo de político, né? Por que não aprendem com ele, hein? Pois é, né? A gente tanto para aprender. Esse é o ponto, né, que eu percebi. Eu falei, gente, muito mais do que oferecer ajuda lá, tinha muito que aprender com eles. Claro. Onde é que você está aí? Aqui é na Robben Island, que é a prisão onde ele ficou isolado, né, por 18 anos, dos 27 que ele ficou preso. E por motivos, né, políticos, não por nenhum crime que ele tenha cometido. Agora, uma coisa absolutamente inacreditável. Eu, de certa forma, fico um pouco assustado quando se fala em chifre da África, em função da pirataria, daquelas coisas que a gente viu. Você foi parar na Etiópia. Socorro! Como assim? Conta mais. Eu não sei qual que é a imagem que vocês têm, mas quando eu falava de Etiópia, a primeira coisa que todo mundo lembrava era fome. Sim, claro. Você vai ter o que comer lá? E foi uma das coisas que me surpreendeu, foi o fato de comer muito bem lá, ser uma culinária riquíssima. Mas na verdade tem uma parte famélica também lá, né? Tem uma parte muito linda, assim. Muito. A questão da corrupção, né, é muito grave, tudo isso. Essas fotos são da tribo Hamar, onde eu fiquei como voluntário. Eu nem posso dizer que eu conhecia a Etiópia, porque eu fiquei numa tribo indígena uma grande parte do tempo, trabalhando e me envolvendo junto com eles. E de todas as experiências que eu tive, essa com certeza, em termos de troca cultural, de intercâmbio cultural, foi a maior de todas, né, de choque cultural, foi a principal. Essa foto, para mim, é a minha foto preferida. Né? Mostra muito bem a integração entre ONG, os voluntários, a tribo. E essa foto acho que resume muito bem assim, uma das grandes lições que eu aprendi lá, que foi a ideia de que a gente tem grandes diferenças na superfície, mas a hora que a gente se entrega e começa a conhecer o outro, olhar nos olhos, você vê que essas diferenças realmente elas ficam só na superfície. A hora que você mergulha nisso, a gente tem os mesmos medos, as mesmas necessidades. Aliás, eu vou dizer uma coisa a você. Quando eu vi essa sua camiseta, eu tenho uma visão, não é holística, não é universalista, não é nada, mas eu vou dizer, com toda sinceridade,
a estupidez humana foi que criou fronteiras, foi que criou bandeiras, foi que criou religiões, principalmente religião, que a etimologia significa religar, e você só se distancia, você mata em nome de Deus. Mega estupidez. Eu não suporto fronteira, eu não gosto de pluralidade de línguas. Porque se vier um cara lá de algum, sei lá, de um lugar aí qualquer, e dizer, take me to your leader, você vai perguntar qual? Não é? O que é somos esse líder todos irmãos, o que é isso? Somos terráqueos, estamos juntos, né? Sei lá, eu só falo bobagem, mas nessa hora eu acho que não é tão bobagem. Não, e é tão raro a gente ouvir isso, ainda mais numa emissora de TV, alguém falando sobre isso abertamente, que é fundamental. Isso não é bobagem não, Rony. Mas aqui deixa eu falar. Que bom. Bom, você esteve em Ruanda. Ruanda. Eu tenho paixão por geografia, então é uma coisa que eu me situo bem nessa história toda, que eu sou apaixonado por história e geografia. Você está aí lá em Ruanda. Isso é onde? É Kigali? Olha só, não, é uma cidade próxima de Kigali, uma hora de Kigali mais ou menos. E é numa ONG chamada Easy Life. E Ruanda é o país mais inspirador que eu pude conhecer, o lugar mais inspirador que eu conheci na minha vida. Que atividade você realizou lá em Ruanda? Em Ruanda... O que você aprendeu com o povo? Eu acho que tem que ser por aí. Foi. Eu fui visitar algumas ONGs, como essa que eu citei, mas o que me atraiu lá foi a história deles. Né? Eles, há pouco mais de 20 anos, eles tiveram uma tragédia, que foi um genocídio. Meu Deus do céu! 1 milhão de pessoas mortas. E a história que eu ouvia daqui era de que o país estava regenerado. Eu queria ver isso de frente, até para quebrar mais um estereótipo de África. E é totalmente verdade isso. A hora que você chega lá, as pessoas te falam, olha, não tem mais briga étnica, agora todos são ruandeses. É um país organizado, limpo, seguro, muito bonito, nas montanhas, um clima ameno, muito agradável. Então, assim, é fantástico. Você anda pelas ruas, as pessoas te ajudam a tudo, você se sente muito acolhido. E o cuidado que eles têm com a história. Eu achei isso fantástico, porque isso foi em 2014, foi bem na época o Coxinha contra o Petralha, e o impeachment, e o golpe, e aquela coisa. E aí eu estava com naquela vibração daqui, e eu cheguei lá e falei, gente, aqui são duas etnias que há pouco mais de 20 anos o pai matou o filho matou o pai do outro, do vizinho, e eles estavam superando isso, eles colocaram isso para trás e falaram, não, a gente precisa da paz. Então, se a gente não superar essa tragédia de ficar cometendo vingança de um lado contra o outro, a gente nunca vai. Esse maniqueísmo imbecil me incomoda muito. Muito. Qualquer extremo eu acho que é ruim. Qualquer um. Agora, você foi para o Zimbábue? Zimbábue, que estava na mídia agora há pouco, né? Sim. Há poucos meses aí por conta do Mugabe. Eu fui para o Zimbábue, foi minha segunda experiência como voluntário na África. Fiquei em Vitória Falls, que também é um lugar muito bonito. Ainda falam inglês lá, não? Falam inglês. Né? Falam. Era Rodésia? Rodésia do Norte. Do Norte, né? E, aliás, quando Cecil Rhodes fundou o país, o inglês, ele deu o nome da capital de Salisbury, porque a mulher dele chamava-se Sally. É muito legal. E hoje é Zimbábue. Zimbábue, Vitória Falls, em que eu trabalhei com... eu falei em inglês. Olha só, exatamente. We are his children. Lindo. Opa! Tem que ter coragem, hein, campeão? Pegar um leão aí. Essa história é bacana. Eu sempre conto ela porque as pessoas olham e falam assim, não, esse leão tá dopado, esse leão não é de, né? Não é um leão selvagem, ou então está domesticado. E, na verdade, eu conto muito essa história nas palestras que eu faço, porque o leão ele ataca as pessoas por dois motivos. Ou se ele está com fome, ou se ele se sente ameaçado. Então, nesse trabalho que a gente fazia de devolver os leões para a natureza, para aumentar a população, bastava que eles estivessem alimentados e que a gente seguisse algumas regras que a ONG determinava de segurança, que não tinha risco nenhum. Porque todo animal só ataca se ele tem fome, se ele quer comer. E você é um petisco bom. Ou então você se sente ameaçado. Agora, eu vejo o seguinte, Gustavo, muita gente generaliza a África como se fosse uma cultura única. E não é isso, né? E você deve ter notado um monte de diferenças culturais por onde você passou. Quais são os países que você visitou todos lá? Vai. Bom, visitei a África do Sul em 2013, depois em 2014 o Zimbábue, e aí em 2016 Etiópia e Ruanda, numa mesma viagem. E isso é fundamental, né? Como diz a música, né? Só é feliz quem sabe que a África não é um país. A África é um continente gigantesco e nessa viagem do Zimbábue, inclusive, foi um momento de 2014 em que estava no auge do ebola, da crise do ebola, e as pessoas falavam para mim, nossa, você vai para a África no meio do ebola, você não tem medo?
E aí você falou de geografia, você pega no mapa, São Paulo está mais próximo da região do Ebola do que o Zimbábue. Então, eu falei, gente, às vezes o nosso medo é muito fruto do desconhecimento das coisas, né? A África é gigantesca, ela é riquíssima, então você tem uma África do Sul que é um país super desenvolvido, muito próximo do Brasil, às vezes à frente do Brasil, às vezes atrás do Brasil, mas muito desenvolvido. Você tem a Etiópia, que é um país culturalmente, religiosamente riquíssimo. Sem dúvida. Você tem Ruanda, que é um país que poderia ser considerado de primeiro mundo dentro da África, por toda a qualidade de vida, a segurança. Então, quando você realmente está lá dentro, você tem uma outra visão que não é aquela que a gente tem de um lugar só. Minha pergunta é simples também. Quem quiser fazer esse trabalho voluntário na África, como é que faz? Ótimo. Que conselho você dá? Essa é a pergunta que eu mais ouço desde que eu comecei a ir. As pessoas, poxa, eu não sabia que a África era assim, como é que eu faço para ir? E aí foi por isso que eu criei o projeto Trip Voluntária. Então, eu criei o site tripvoluntaria.com.br, onde eu presto consultoria gratuita para as pessoas que querem viajar. tripvoluntaria.com.br. Também está no Instagram, no Facebook, Trip Voluntária. As pessoas podem me procurar para ter uma consultoria e saber como fazer para viajar para lá. As pessoas geralmente pensam que isso você vai para lá para passar perrengue, para passar fome, para passar frio, para correr riscos. E não é assim. Não é uma viagem muito segura, as pessoas podem adequar elas ao seu perfil. Então tem aqueles que gostam muito de natureza, de ficar isolado no meio do mato. Os outros querem uma viagem mais light, ficar na cidade, mesclar o voluntariado com um passeio turístico. E então eu estou lá para justamente orientar isso. E direcionar as pessoas para as ONGs e agências que são confiáveis, porque é claro, como em todo meio, tem gente picareta querendo fazer coisa errada. Bom, este bonitão é o fundador da Trip Voluntária, que é o Gustavo Lloyd-Villain, que é autor do livro Americanamente. Africanamente. Está escrito aqui, Africanamente. Obrigado, querido, por ter vindo. Sucesso para você. Adorei te conhecer, viu, Gustavo? Obrigado, Rony. Adorei te conhecer pessoalmente. Obrigado. A família é fã de você. Obrigado por estar aqui. Obrigado. E parabéns pelo seu programa há tantos anos, com tão alto nível, sem recorrer à baixaria. É realmente uma pérola pra gente. Não. Esse tripé de pornografia, de escatologia, de sangue, não faz parte do nosso programa, não. Que bom. Obrigado, Rony. Obrigado, Gustavo. Prazer, viu?